então, eu busquei do Senhor com a palavra trazer nesse dia para a igreja, para nós como igreja. E o tema que o Senhor me deu, colocou no meu coração nessa busca, foi falar sobre eleição. Amém? Então hoje, especificamente hoje, nós tivemos aí um dia marcante, não é mesmo? É um dia marcante para as nossas vidas. Por quê? Porque nós tivemos que mudar um pouco a nossa rotina, nem que fosse um pouquinho da nossa rotina aí nos nossos lares hoje, né? Nós tivemos que mudar um pouco. Uns foram de manhã, outros foram no meio do dia, outros deixaram para ir no finalzinho da tarde, mas nós que tivemos que mudar um pouquinho da nossa rotina do dia hoje para tomar uma decisão, para fazer uma escolha, não é mesmo? Para decidir de fato quem irá assentar na cadeira da prefeitura da nossa cidade como chefe do Poder Executivo, né? Para quê? Para cuidar, né? Com a finalidade de administrar a nossa cidade com os impostos que nós pagamos para custear aí as obras essenciais na vida da nossa cidade, não é isso? Certo. E aquele que for eleito, ele terá então essa incumbência, que é a de dar importância, né? Dar a devida importância aí para esse cuidado aí e atenção, e analisar bem e pesquisar a vida. Então nós tivemos que pesquisar bem, com cuidado, para poder tomar essa decisão e colocar uma pessoa na cadeira da nossa prefeitura para que possa zelar bem, cuidar bem dos interesses da nossa cidade, para que a gente tenha uma vida mais tranquila, como a palavra de Deus diz. Porque Belo Horizonte, na verdade, ela está bem feia, não é verdade? Eu que ando pelo centro, a cidade está bem acabadinha, está bem feia. Então, o nosso dia hoje, ele teve que ter algumas mudanças aí no início, no dia, para a gente fazer essa escolha, para a gente tomar essa decisão e eleger, né? Escolher alguém para ser eleito, e daí então, ele vai assumir essas responsabilidades em prol da nossa cidade. Mas existe também uma eleição espiritual, é sobre ela que eu quero falar. Amém? Só usei essa introdução porque nós realmente tivemos esse dia aí um pouquinho diferente. Mas a mais importante é a eleição espiritual. Aleluia! Então nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, viu? Pastor Márcio, quando ia ministrar, ele falava: eu sou, vou falar essa palavra? Fique de pé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, o meu coração está receptivo para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém? Aleluia! A palavra de Deus é poderosa. E eu quero trazer para você sobre essa eleição no mundo espiritual, no qual nós estamos inseridos. Então nós vamos abrir lá Isaías 14:1. Isaías 14:1. Olha o que diz Isaías 14:1. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão a
casa de Jacó. Esse texto, esse versículo, está falando de Israel. Israel, irmãos, é o povo escolhido de Deus. É o povo eleito de Deus. Ali o texto diz que ele se compadecerá de Jacó e ainda os porá na sua própria terra. Israel é o povo eleito de Deus, sim. E Deus, então, ele tem uma promessa para esse povo. Ele tem uma promessa para Israel. Olha lá, diz que e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a ele os estrangeiros, e estes se achegarão a Jacó. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, com certeza irá cumprir esta promessa, porque ele mesmo elegerá a Israel. Nós sabemos, para nós que estamos aí, tem muitos aí estudando Apocalipse com a pastora Marileia, a gente tem visto, a gente até fica assim maravilhosa. Eu não estou podendo dessa vez participar, a gente fica assim almejando ainda mais a volta de Cristo, porque a gente vê as promessas de Deus, de Gênesis e Apocalipse, sobre o povo de Israel. Então Deus, ele tem uma promessa que ele elegerá Israel, o seu povo, e ele cumprirá essa promessa aos seus escolhidos, que é Israel, que é o remanescente de Deus. Por isso, lá em Salmo 122, 6 a 8, diz assim: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Então nós, como igreja, sabendo que o Senhor elegerá a Israel, que é o remanescente, nós devemos então, como povo, como igreja, orar por aquele povo. O que Israel vem passando nesse tempo de guerras, de conflitos, de ataques, um pós outro, nações se levantando contra Israel, nós já sabemos que a vida do nosso Senhor, o Messias, está bem próximo, porque ele fala que os nossos olhos devem estar voltados para Israel. E voltados quer dizer orando, clamando pela salvação daqueles que ainda não creram nessa eleição que o Senhor tem para esse povo. Então eu e você, igreja, somos responsáveis por orar, por clamar por Israel todos os dias da nossa vida. Deve fazer parte da nossa agenda a oração e o clamor por esse povo, que é o remanescente de Deus. E o que significa a eleição, então? Eleição significa escolha, preferência, primazia. Deus tem preferência, Deus tem primazia. Deus ama Israel, Deus ama aquele povo. E como igreja, nós devemos clamar por este povo, porque eles são os eleitos do Senhor e vão reinar com Ele. Amém? Vocês conseguem entender isso, perceber isso no mundo, assim, no espírito de vocês? Que nós precisamos mesmo clamar por Israel todos os dias, assim como a gente não fica sem comer o pão, o arroz, o feijão todo dia ali quentinho. Nós devemos todos os dias levar para o nosso clamor Israel, aquele povo, aquela nação onde Deus, ali tudo começou, tudo se iniciou, e Deus tem um plano, uma promessa para aquele povo. Então que eu e você possamos fazer isso, porque Deus tem preferência por aquele povo. Deus tem primazia por Israel. Deus ama a Israel. E lá em Romanos 9:11 diz assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Por aquele que chama. Ou seja, eles ainda nem haviam nascido ainda. Quem? Jacó.
Jacó, os irmãos gêmeos Esaú e Jacó. Eles ainda nem haviam nascido ainda, para que se cumprisse o propósito, o plano, a vontade de Deus, segundo a sua eleição na vida desse povo, que é o conhecimento prévio de Deus, para que ficasse firme o quê? Não por suas obras, jamais pelas suas obras, por aqueles que eles poderiam fazer, os serviços prestados àqueles que ele chamava, não por obras, não por aquilo que eles poderiam fazer. Revela-lhe então essa eleição, esse propósito de Deus, significa quanto à eleição que prevalecesse sobre eles, ou seja, não por causa das obras, não por aquilo que eles poderiam fazer, que o amor de Deus, que a eleição, que a escolha, que a primazia estaria sobre eles. Não por isso, mas pela revelação de Deus àquele povo. A revelação de Deus, o amor de Deus sendo revelado aos homens. Amém? É o poder de Deus, a revelação de Deus operante na vida de Israel. E lá em Romanos 11:5, continua nos ensinando, trazendo um ensino para nós sobre esse remanescente que é o povo de Israel. Assim, pois, também agora, no tempo que se chama hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Esse remanescente ainda sobrevive. Esse remanescente ainda no tempo de hoje sobrevive, porque alguns ali de Israel já se converteram, já entenderam o plano da eleição, a primazia que foi dada a eles, mas muitos deles ainda não. Então nós precisamos, como igreja, entender o nosso papel como igreja em favor de Israel. Eles são os primeiros, os remanescentes. E eles foram escolhidos, eleitos, eles são os primeiros. Por isso nós devemos clamar pela graça, para que a graça de Deus, nesse tempo em que eles estão vivendo em guerras, em conflitos, em ataques. Sabemos, nós temos visto nas notícias, nos noticiários, os ataques, as nações que têm se levantado com fúria contra aquele povo. E nós vimos até muitos dos nossos amaldiçoando Israel. Mas nós precisamos entender que, como nós lemos no texto anterior, a bênção de Deus, no Salmo, que a bênção de Deus está sobre aqueles que oram e sobre aqueles que clamam pelo povo de Deus, escolhido de Deus, que é Israel. Que a bênção de Deus está sobre os muros da sua casa. Que as bênçãos de Deus estão sobre os muros da sua cidade e da sua nação, quando você entende que eles são o remanescente de Deus. Que Deus os ama, que Deus tem um plano ainda para aquele povo de salvação. É por isso que a bondade, a misericórdia de Deus, ela está sobre nós dia após dia, ainda no tempo de hoje. Porque há uma esperança para o povo de Israel. Há uma esperança para aquele povo, assim como há uma esperança para mim, para você, para a sua casa, para a sua família, para a nossa cidade, para a nossa nação. Por isso devemos clamar por Israel, chorar por Israel, clamar por aquele povo, porque a batalha que eles estão sofrendo, que eles estão passando, pode parecer assim natural. Guerras acontecem mesmo, conflitos acontecem mesmo, mas não é bem assim espiritualmente falando. Devemos clamar por esse povo, entender a importância e o valor e o amor que Deus tem por Israel. E que se não fosse esse Jacó, Deus tem promessa para Abraão, Isaac e Jacó. É o cumprimento de Deus. Deus vai cumprir a sua promessa com esse povo. E aquele que crê nessa promessa e abraça essa promessa, receberá da bênção de Deus também na sua vida, na sua casa e na sua família.
Porque Deus tem graça sobre graça para derramar sobre Israel e sobre você, igreja. Olha o que diz Romanos 11, 28. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Quanto ao Evangelho, que Evangelho? O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, a revelação de Deus através do seu Filho. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, que nem havia ainda sido nascido, Esaú e Isaac, uma promessa estava sobre eles. E quanto a essa parte que fala, mas quanto à eleição, amados por causa do pai, fala do chamado deles, Abraão, Isaac e Jacó. Não tenham dúvida, Deus vai cumprir a sua promessa através do seu povo. E nós estaremos inseridos, nós estamos inseridos nessa promessa, porque foi através desse povo, foi por causa da eleição desse povo que nós também fomos elegidos e escolhidos por Deus. E a revelação de Deus chegou até nós. 1 Tessalonicenses 1,4 diz: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Amém? Pela rejeição de Israel, muitos rejeitaram a Cristo. O povo judeu rejeitou a Cristo. Muitos já foram salvos. Muitos são judeus, como é que fala? Judeus messiânicos. Outros ortodoxos, e muitos ainda não creram ainda na mensagem da cruz. Mas, pela rejeição de Israel, como representantes do Evangelho, a eleição chegou até nós, até os gentios. O Evangelho chegou até nós, os gentios. Deus alcançou Paulo, que perseguia a igreja naquela época. Ele caiu do cavalo, ele perseguia, ele mandou matar. Ele mesmo com suas mãos não matou, mas ele mandou matar muitos cristãos na época. Ele presenciou mortes, pancadarias, tantas violências Paulo ordenou e foi. Mas ele teve um encontro com Deus, ele caiu do cavalo. A graça alcançou a Paulo. Paulo então recebe a revelação de Deus, e ele então é eleito, é escolhido pelo Senhor. E Paulo então se converte e se torna o apóstolo que prega o Evangelho, que escreve as cartas para nós, trazendo então essa revelação até que chegou a nós, os gentios. Aleluia, glória a Deus. É por isso que eu e você estamos aqui como igreja, somos chamados povo escolhido de Deus. Somos a igreja amada, eleita do Senhor. Efésios 1,4 nos diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Eu e você, através dessa revelação que partiu dali do povo judeu, que partiu ali daqueles que foram eleitos, que muitos hoje conhecem, mas muitos ainda judeus ainda não tiveram seus olhos abertos, ainda não conseguiram contemplar essa maravilha, essa primazia, essa eleição de Deus em favor deles. Muitos deles ainda não, mas por conta disso, por conta da incredulidade dele, Deus então derrama da sua graça sobre os gentios. E esse amor, essa graça é revelada a nós, mas nós fomos elegidos nele. Eu e você fomos elegidos, escolhidos nele. Olha que coisa linda! Deus te escolheu, o próprio Deus te escolheu. O próprio Deus olhou para você e escolheu e decidiu: essa é meu amado.
é minha, me pertence, é meu. E Ele nos atraiu com o seu amor. Fomos elegidos nele. Agora nós fomos elegidos nele mesmo antes da fundação do mundo. Como Jacó e Esaú, antes mesmo de nascer, nós já havíamos sido escolhidos nele, para viver para ele, para a sua glória. Então diga para o seu irmão aí, você é um eleito. Você foi elegida. Você foi escolhido. Eita glória! Que coisa boa! Que eleição maravilhosa é essa? Amém? Então aqui, olha, antes da fundação do mundo, essa eleição não se refere à pessoa sendo escolhida, mas sim ao propósito pelo qual a pessoa foi escolhida. Como na introdução. Não pela pessoa, mas pelo propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito pelo qual eu e você fomos escolhidos? Olha lá. Para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. Para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Irrepreensível. O que significa a palavra irrepreensível? Que não dá margem à repreensão e à censura. Este é o propósito pelo qual eu e você fomos escolhidos por Deus, para sermos irrepreensíveis, que não precisa de repreensão e nem de censura, sem nenhuma falha, perfeitos. Quem aqui é perfeito? Levanta a mão. Ninguém é perfeito, realmente não somos, mas nós somos aperfeiçoados nele. Ele nos aperfeiçoa, Jesus nos aperfeiçoa. A igreja, o que é a igreja? A igreja são pessoas imperfeitas buscando a perfeição em Cristo. Então, se você está na igreja, meu irmão e minha irmã, olhando para o seu irmão, buscando perfeição no seu irmão, você não vai prevalecer. Eu e você não vamos prevalecer, porque nós somos aperfeiçoados nele. Nós estamos aqui com um objetivo, e o objetivo é adorar o nome do Senhor, é sermos irrepreensíveis. Sermos irrepreensíveis, isso só é possível em Cristo, estando nele, buscando a face dele. Amém? Então, ele nos chama com esse propósito. Não é pela pessoa, não é por causa do seu título, não é por causa da sua beleza, não é por causa da sua eloquência, porque você sabe falar muito bem, não é porque você é uma pessoa que tem diplomas e tudo mais, nada disso. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu. A graça de Deus veio até nós. Não por quem nós somos, ou porque merecemos, porque nós não merecemos. É graça. É graça. E graça é presente de Deus. Graça é dom imerecível. Né? E para que nós precisamos ser irrepreensíveis mesmo, amando o Senhor. Amém? Nós somos eleitos, escolhidos do Senhor para vivermos uma vida com propósito nessa terra. E ser irrepreensíveis e santos nele. Viver para a glória dele. É possível sim, se eu e você permanecermos, como diz lá em João. Ele é a videira, nós somos os galhos. Se nós permanecermos nele, a vida dele será transferida para nós. A vida dele será passada para nós. E aí sim, nós conseguiremos. Amém, igreja? Marcos 13, 20 nos fala: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Deus abreviou dias para que ele pudesse nos eleger, para que ele pudesse nos escolher. Ele abreviou dias
para ir ao meu encontro, para ir ao seu encontro. É amor demais. Ele nos buscou lá onde nós estávamos. Você consegue se lembrar, antes da sua salvação, aonde você estava? De onde você foi tirado? Como que você foi escolhido? Porque eu não merecia. Onde eu estava, da forma como eu estava, eu falaria, o quê? Tem jeito para essa aí não. Mas Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, e Ele abreviou os dias para revelar o seu amor a nós, e para nos eleger, e nos escolheu para estar com Ele para sempre, até a eternidade. Isso é muito maravilhoso. Isso é algo muito maravilhoso. Por isso nós precisamos estar nele, igreja, todos os dias da nossa vida. Tudo que nós fizermos, a nossa fala, o nosso vocabulário, as nossas escolhas, as nossas decisões, tudo que nós fizermos, nós devemos fazer para a glória dele, para ele. Amém? Isaías 65, 22 diz, Isaías diz assim: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das tuas mãos. Essa é a promessa que Deus tem para os seus eleitos. Será que você consegue se ver como esse eleito? Como essa eleita, escolhida por Deus? Porque muitas vezes nem nós mesmos acreditamos em tamanha eleição. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com a caminhada do dia a dia, com as atividades do dia a dia, com a correria do dia a dia, com tanta coisa sobre nós, que nós nos esquecemos de tamanha eleição, de tamanha escolha. Você é uma eleita, você é um eleito de Deus. Você foi escolhido com um propósito. Você foi escolhida com um propósito. Pare de murmurar, pare de se queixar, igreja. Nós vivemos no tempo da graça. Sabe o que o remanescente passou? Nós sabemos, quem lê Bíblia aqui sabe o que os remanescentes passaram. Muitos foram enforcados, muitos foram decapitados, muitos morreram de cabeça para baixo, por amor a essa eleição, a esse Deus, entendendo a escolha, entendendo, compreendendo a importância dessa eleição, do amor de Deus, a revelação genuína e pura de Deus na cruz do Calvário. Muitos foram decapitados, mortos, apedrejados. Paulo mesmo foi chicoteado. Eu fico impressionada com Paulo. Paulo estava numa cidade pregando, daí a pouco tinha que fugir, porque a multidão queria pisotear. Ele foi pisoteado. Tiveram que jogar ele de um cesto, de uma altura que eu nem imagino naquela época, aqueles palácios, aqueles muros. Tiveram que jogar ele de lá, eu lendo a Bíblia, imaginando ele todo ensanguentado, todo ferido, mas no outro dia, Paulo estava em outra cidade pregando, porque esse homem entendeu a sua eleição, ele entendeu a importância e o valor da sua eleição, que foi pago um alto preço, e ele morreu, e ele sofreu, mas ele falava, olha, é melhor, eu sei que é melhor estar com Cristo, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho que ficar para pregar o Evangelho. Paulo entendeu a importância da eleição, que ele foi escolhido. Ele entendeu o seu chamado, o seu propósito. E ele não ficava murmurando, reclamando, falando do irmão, questionando a igreja. Se a igreja está gastando com isso, se a igreja está fazendo isso ou acolá, não. Paulo estava querendo edificar a igreja, era irrepreensível. Paulo ia aumentando as igrejas, crescendo a igreja, levando o Evangelho. E o que nós estamos fazendo na era da graça? Nada. Eu me envergonho muitas vezes. Falo, Deus, o que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada para o Senhor. Estou
fazendo nada para o Senhor comparado com esses homens, mas é a graça de Deus. Mas como graça de Deus, nós temos que entender o nosso papel, o nosso chamado, a nossa eleição em Cristo. Amém? Que nós sejamos despertados para essa eleição nessa noite. Romanos 11, 7 diz: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Que diremos, pois? Pois que? Outras versões dizem, pois que? Uma pergunta a Israel e também à igreja de hoje. Que diremos, pois? Pois o que? Israel não alcançou, afirma, a salvação não pôde ser obtida a muitos judeus naquela época. E nós sabemos que não há outro caminho. Não há outro caminho, não existe outro caminho. Não existe outro caminho, não existe atalhos. Muitos de Israel não conseguiram perceber isso, muitos dos judeus ainda não conseguiram obter essa revelação da eleição de Deus para aquele povo. Mas nós sabemos que não há outro caminho, e que o caminho que não seja pelo caminho de Deus, a cruz, é o caminho, é o intermédio, é o caminho que nos leva, é Cristo quem nos leva a Deus. O próprio Deus nos elegeu, Ele deu o seu Filho, Ele entregou o seu Filho por amor a mim e a você, para nos eleger. E esse caminho é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Não há outro caminho. Nós precisamos nos apropriar dessa eleição. Nós precisamos tomar posse dessa eleição. E qual deve ser o nosso posicionamento diante dessa maravilhosa eleição de Deus, advinda de Deus para conosco? Vamos ver em Colossenses 3,12? Colossenses 3,12. Colossenses 3,12. Olha o que ele nos diz. Qual deve ser o nosso posicionamento, igreja, diante dessa maravilhosa eleição advinda de Deus? Ele diz em Colossenses 3,12: revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, que são os frutos do Espírito. Todas essas práticas são frutos do Espírito Santo. E Ele nos ordena, se nós queremos, realmente, nós devemos nos posicionar para essa maravilhosa eleição advinda de Deus com esse posicionamento, nos revestindo, tirando toda a tralha velha, permitindo que o Espírito Santo venha nos revestir de bondade, de ternos afetos, de misericórdia, humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Outro ponto escolhidos, 1 Pedro 1:2. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, nós precisamos, de fato, nos relacionar com o Espírito Santo. Nós precisamos, de fato, se nós queremos nos posicionar e nos apropriar, de fato, dessa eleição, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, dos frutos do Espírito. E lá em Gálatas fala, né? Quais são os frutos que nós acabamos de ler.
Então nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, buscar a presença do Espírito Santo em todas as nossas decisões e escolhas da nossa vida. Nós precisamos mergulhar fundo em tudo aquilo que Deus tem de plano e propósito para nós. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, ter uma vida regada das disciplinas espirituais, oração, jejuns, leitura da palavra, estudo da palavra, intercessão. Amém? Celebração. Hoje nós estamos aqui celebrando, ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, amando o nosso irmão com ternos afetos. Será que nós nunca vamos... então não é difícil, eu tenho problema demais com um determinado irmão ou irmã. Não, mas se você buscar a presença do Espírito Santo, a graça de Deus, nós conseguiremos. Perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, praticando o amor, a bondade, indo de encontro à necessidade um do outro. Essa é a vontade de Deus, que nós como igreja sejamos cheios do Espírito Santo para de fato cumprirmos e experimentarmos as promessas que Deus tem para nós como igreja aqui em Minaslândia, aqui em Belo Horizonte, aqui no Brasil e nas nações do mundo. Porque eu e você somos o sal da terra, a luz deste mundo depois que nós recebemos a Cristo. Amém? Então não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E é Ele quem nos elegeu através da sua morte. Morte de cruz. Calvário. Amém? Ele deu o seu sangue, Ele derramou o seu sangue pela sua vida. Ele te comprou com o seu precioso sangue. Ele desceu, Ele foi até o inferno e tomou as chaves da mão do diabo. E Ele libertou os cativos e os aprisionados. E dentre esses cativos e aprisionados estava eu e você, e nós estamos hoje aqui eleitos, escolhidos pelo Senhor para a sua glória e para o seu louvor. Por isso devemos viver para a glória dEle, desfrutando das obras do Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, nos alimentar de tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nós, anunciar o Evangelho sim, pregar o Evangelho sim, amar o nosso próximo, para que o reino de Deus se expanda sobre toda a terra e para que apreciemos a volta do nosso Senhor. Amém? E 1 Pedro 2, 4, 5 nos diz: chegando-vos, olha aí, como? Chegando-vos, como? Como, igreja? Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Devemos nos achegar a Deus, devemos nos achegar a Ele, exclusivamente chegarmos a Jesus. Ele é a pedra viva, Cristo é a rocha, Ele é a pedra angular que foi rejeitada por Israel, mas para com Deus eleita. Ele é a pedra rocha, Ele foi escolhido. Jesus foi eleito por Deus para alcançar a humanidade, para alcançar os homens. Deus se revela a nós através do seu Filho. Jesus foi eleito pelo próprio Pai, escolhido pelo próprio Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas seja eleito, escolhido e tenha a vida eterna. Amém? E o verso 5 ali de 1 Pedro nos fala, não, o outro, achegai-vos, né? O verso 5, do último aí que você colocou, é isso mesmo? Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
No verso 5, diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de que oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, olha só, ele fala ali que nós somos sacerdócio santo, povo de exclusividade de Deus. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então, oferecer sacrifícios espirituais, a nossa fé sempre está em obra, né? Sempre está em obra. Para quê? Para concluir o nosso objetivo de fé, que é a cruz, que é Jesus. Só em Jesus, só com a nossa fé em Cristo, é que nós conseguiremos apresentar a Deus sacrifícios agradáveis a Deus. Só por intermédio de Cristo. Porque foi Ele quem pagou o preço. Foi Ele quem pagou o preço. Por mim e por você. Ele te ama. Ele te ama. E Ele quer cumprir em mim e em você todos os planos, todos os propósitos que Ele tem estabelecido na sua mente, em nosso favor. Mas o inimigo das nossas almas, ele quer mesmo nos manter paralisados. Ele quer paralisar, ele quer nos paralisar na nossa mente, ele quer nos paralisar no nosso corpo. Por isso nós precisamos alimentar o nosso espírito, para que nós possamos gerar frutos do Espírito Santo e não vivermos na carne, porque da carne para nada presta, toda obra da carne para nada presta. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, igreja. Nós precisamos sim nos empenhar e apressar a volta de Cristo. E tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. Porque se nós estamos fazendo algo na igreja, se nós estamos com alguma prática na igreja, e essa prática, ela é só em prol, eu quero fazer, eu posso fazer, eu quero... Não, nós devemos fazer tudo com sacrifícios agradáveis a Deus, para a glória de Deus. É como a Janaína falou aqui, que aquele escravo que teve a sua orelha furada, significa, esse escravo sou eu e você. Esse escravo sou eu e você. Nós temos uma marca sobre nós. Aquele que crê em Jesus, aquele que recebeu a Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, ele recebeu uma marca. Essa marca é a marca de Cristo, é o sangue de Cristo que está sobre você, que está sobre a sua vida. Então, tudo que nós fizermos aqui nessa terra, enquanto vivemos aqui, nós devemos fazer para a glória dele, por amor a ele. Não por algo que ele possa fazer e nos dar. Não, ele já fez. Ele já se entregou. Ele já foi moído e traspassado. Ele já pagou um alto preço por mim e por você, para nos garantir a vida eterna. E essa vida nós vamos desfrutar dela ainda na eternidade. Nós vamos desfrutar ainda. Por isso nós temos que estar com os nossos pés aqui na terra, mas não apegados às coisas dessa terra, mas olhando para o alto, olhando para o alvo, olhando para aquele plano, para aquele propósito que Deus tem para o remanescente, que é Israel, e tem para mim, para você, para a nossa casa e para a nossa família. Amém? Que eu e você possamos entender essa eleição. Que nós possamos, de fato, irmos para casa pensando nessa eleição. Eu sou um eleito. Fala aí para o seu irmão e para a sua irmã. Você é uma eleita. Você é escolhida. Você é escolhido com um propósito. Deus tem promessas para você, amém? Fique de pé então no seu lugar.
Amém? Maravilhosa graça. A graça de Deus está disponível a mim e a você. Que nós possamos entender esse posicionamento. Eleitos nós já somos. Aquele que tem a Jesus, aquele que já confessou a Cristo, aquele que já recebeu a Cristo, já é um eleito, já é um escolhido em Deus. O que nós precisamos é entender, compreender esse posicionamento e viver em amor a esse amor tão maravilhoso, essa graça que foi nos dada e revelada. E vivermos para a glória dele até que ele volte, apressando a sua vinda, anunciando o Evangelho, vivendo uma vida santa, uma vida séria, uma vida irrepreensível, uma vida cheia de amor, de cuidado uns com os outros, de zelo uns com os outros. Mas é zelo mesmo, é cuidado mesmo. E isso só é possível em comunhão, em intimidade com o próprio Cristo. Que nós devemos buscar a Cristo dia após dia, dia após dia, com intensidade, com simplicidade. O Evangelho é simples, o Evangelho é simples, é um abraço, é um cuidado, é um zelo, é um serviço, mas tudo com amor. E o amor de Deus já nos alcançou por intermédio do seu Filho. Agora o que nós precisamos como igreja fazer é continuar jorrando e derramando esse amor em favor das pessoas. Amém? Orando, clamando, intercedendo. E tendo essa comunhão sempre. Por isso, coloque a mão no seu coração nessa hora e vamos orar. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo seu amor, pelo sacrifício da cruz, pela sua morte e ressurreição. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me amou tanto, a ponto de se entregar por mim. Eu abro agora a porta do meu coração e eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Entra na minha vida e mora, faça morada eterna. Eu te recebo. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Lava-me e purifica-me. E se revele a mim todos os dias da minha vida. Amém. Amém? Tem alguém aqui que é a primeira vez que fez uma oração como essa, que nunca tinha orado dessa forma, mas hoje orou recebendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se tem alguém que fez essa oração dessa forma pela primeira vez, por favor, levante a sua mão. Tem alguém? Todos já fizeram essa oração? Todos já têm a Jesus como seu Senhor? Tem alguém que se afastou, que andou com Jesus por um tempo e que por alguma situação, alguma circunstância da vida se afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje quer voltar, quer receber uma oração? Olha, eu quero, eu estou sem forças, eu tenho caminhado por caminhos que tem me trazido tanta tristeza, eu preciso de Jesus, eu preciso renovar minha aliança com Jesus. Tem alguém que está afastado e que quer fazer essa renovação nessa noite? Levante a sua mão. Amém. Venha cá, minha querida irmã. Aleluia. Glória. Aleluia. Maria Luísa, que bênção. Deixa eu te dar uma. Igreja, vamos orar pela Ana Maria Luísa. Estende a sua mão para Maria Luísa. Oh Deus, nós louvamos ao Senhor pela vida da Maria Luísa, Pai. Nós te exaltamos, ó Deus. Aleluias, o Pai se alegra. Aleluias, o Pai se alegra com a volta do Filho.
O filho que andou perdido, que andou assim distraído por alguma situação, por alguma circunstância, perdeu as forças e hoje volta à casa do Pai, Senhor. Aqui está Maria Luísa, que o Senhor venha fortalecê-la, que o Senhor, ó Deus, venha derramar sobre ela do teu Espírito, que Maria Luísa nunca mais seja a mesma, que o Senhor coloque sobre ela uma veste nova, que o Senhor coloque sobre o seu corpo uma veste nova, que o Senhor renove a sua aliança com Maria Luísa, Pai, que o Senhor coloque um calçado novo sobre ela, ó Espírito Santo, que Maria Luísa seja cheia da tua presença, que a sua vida nunca mais seja a mesma, mas que ela viva experiências extraordinárias com o Senhor, a partir de já, a partir de agora. Sê com ela, ó Espírito de Deus, e guia todos os teus caminhos. Como Igreja Batista da Lagoinha, Minaslândia, nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, hoje e para sempre. Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Amém. Que o amor do Pai, eu ainda estou aprendendo essa bênção apostólica, tá? Se eu errar, vocês não levem em consideração, eu estou aprendendo. Que o amor do Pai, que as consolações do Espírito Santo e que a graça de Deus, né? Que o amor de Deus, o Pai, vem cá, pastor, fala aqui. Aleluia. Então estenda as tuas mãos e diga assim: que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus em toda a face da terra. Igreja do Senhor, que você tenha uma semana abençoadíssima no nome santo do Senhor Jesus. E agora você está autorizado a ir para casa, tomar um cafezinho com leite, comer um pãozinho de queijo bem quentinho. Meu pastor,